Olá, aqui é a Jay e você está ouvindo o podcast Mães pela Graça. Um super obrigada à Editora Fiel pela parceria com o MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG em letras maiúsculas ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Olá, minhas queridas! Feliz 2023! Que alegria poder estar de volta aqui gravando mais um episódio, mais uma série de episódios para vocês nesse novo ano que se iniciou recentemente. Eu tô muito feliz e muito animada pelo ano que vem pela frente. São alguns projetos que temos como equipe agora do Mães pela Graça. Já apresentei brevemente essa equipe para vocês lá no Instagram e aos pouquinhos vocês vão conhecendo mais sobre essas mulheres maravilhosas que vão fazer parte desse time e abençoar a vida de vocês, assim como a minha também. Bom, esse ano o formato de séries do podcast Mães pela Graça está de volta. E essa é a primeira série do ano. Vocês já devem ter visto ali no título que essa é a série Bem-aventuradas. Sim, nós vamos fazer juntas, ao longo das próximas semanas, um estudo das bem-aventuranças. Vamos aprender juntas sobre esse trecho maravilhoso do Sermão do Monte, onde Jesus nos traz ensinamentos tão preciosos e que eu acredito que vão impactar de forma muito prática as nossas vidas diárias como mães. Eu decidi voltar com o formato de séries nesse ano, que é o formato que eu realmente gosto muito de trabalhar, que a gente consegue destrinchar bastante os temas e falar de forma muito específica sobre algumas coisas que a gente precisa conversar. E no ano passado eu acabei indo para um formato de temas aleatórios, né, que foi mais fácil de administrar pelo que estava acontecendo na minha vida, né, a chegada do terceiro bebê e tudo mais. Mas agora, com a equipe também me ajudando e com a rotina aqui em casa um pouco mais estável, eu tô muito feliz e muito animada por poder voltar com esse formato de série. Se você chegou no podcast recentemente, você pode ir lá no comecinho e ver que no primeiro ano do podcast a gente trabalhou só com séries. E daí, ano passado, que foi o segundo ano do podcast, a gente trabalhou com temas abertos, né, o ano todo. Também foi muito gostoso, deu para aprender bastante coisa. Mas esse ano, vamos voltar agora com as séries, para poder trabalhar alguns temas de forma muito específica e de forma também mais abrangente, né, que às vezes em um episódio sobre um tema a gente não consegue. E por que falar sobre as bem-aventuranças, né? O que isso tem a ver com a maternidade? Porque um podcast sobre maternidade cristã resolveu falar sobre isso. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a vida de qualquer cristão, né? E nós, mães cristãs, precisamos voltar para as bases, precisamos voltar para os fundamentos da nossa fé e entender realmente o que significa ser cristão. O que significa ser um filho de Deus, um seguidor de Jesus? Ao longo do ano passado, ao trabalhar tantos temas diferentes com vocês, tanto aqui no podcast quanto no Instagram, eu fui percebendo, assim, que o que nós precisamos agora, no início desse ano, é voltar um pouquinho pro entendimento mais básico da nossa fé, sabe? E teve uma caixinha específica lá no Instagram que despertou o desejo de falar um pouco mais sobre isso com vocês nesse ano. Teve uma querida seguidora que escreveu na caixinha, provavelmente estava muito cansada nesse dia, foi meio que num tom de desabafo, e ela dizia que ela não conseguia entender por que filho é bênção, porque até agora ela não se sentiu abençoada. E talvez, assim, você ouvindo isso pensa, nossa, que horror, e eu não quero que você pense assim. Sabe, eu não quero que você julgue essa mãe, porque se nós formos bem sinceras, existem momentos na nossa jornada da maternidade que talvez a maioria de nós, né, talvez não todas, cada uma tem uma história diferente, mas em alguns momentos talvez vem lá no fundinho aquele sentimento de poxa vida, onde é que eu fui amarrar o meu burro? Eu tô cansada, eu não aguento mais, eu não vou dar conta, eu não fui feita para isso.
e eu não descanso mais, eu não tenho mais tempo para mim, eu não consigo mais fazer as minhas coisas e ter, né, viver a minha vida, digamos. E então esse sentimento que essa seguidora tão sinceramente expôs lá na caixinha foi, né, de eu não me sinto abençoada por ser mãe. Então, a primeira coisa que eu disse para ela, né, claro, eu acolhi, conversei, né, sobre esse sentimento de cansaço que vai confundindo às vezes a nossa cabeça, né? Mas a primeira coisa que eu perguntei para ela foi: você crê na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? E sim, ela crê na Bíblia, você crê na Bíblia, eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que os filhos são bênção. Salmo 127 diz, lá no versículo 3, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. No versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Filhos são herança do Senhor. Filhos são bênção do Senhor sobre nós. Então, a primeira coisa é a gente lembrar que o que a Bíblia diz é verdade. Cremos na palavra de Deus? Cremos. Se a palavra de Deus diz que filhos são herança, se a palavra de Deus diz que filhos são bênção do Senhor, e eu não estou sentindo que os filhos são bênção do Senhor, então não é que os filhos não são bênção, é que o meu sentimento está errado, a minha perspectiva sobre a maternidade está errada, sobre o meu papel está errada, a minha perspectiva sobre o que os filhos representam para mim pode estar errada. Então, quando a gente começa a ter esses sentimentos que são muitas vezes validados pelo mundo, pelas pessoas aí fora, né? Tomem muito cuidado com quem vocês conversam, com quem vocês desabafam, porque muitas amigas podem estar passando a mão na nossa cabeça e validando sentimentos nossos que são totalmente contrários às verdades da Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. E aqui, eu não tô querendo dizer que você se sentir cansada tá errado, nada disso, que você ter aquela vontade de ter um dia só para você tá errada. Não é, isso não é errado. O que é errado é a gente começar a duvidar do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e de qual é o nosso papel e o que os nossos filhos deveriam representar para nós. E então me veio a ideia de lembrarmos de fato o que significa ser abençoado, né? Aí talvez a gente possa pensar, não, ser abençoado é ter um monte de filho. Eu preciso, se quem não é mãe já não foi abençoado, né? Ou quem só teve um filho já não foi abençoado. Não, não é nada disso. Aí a gente vai lá para o Sermão do Monte, para as palavras de Jesus, para as bem-aventuranças. E lá nas bem-aventuranças, Jesus nos diz quem são os abençoados e como são os abençoados, os bem-aventurados, os felizes. E eu te pergunto hoje, que é o título desse episódio, o que faz você feliz? O que faz você feliz de verdade? Você é feliz de verdade? Com certeza você fez algum plano para esse ano. São raras as pessoas que não pensam em nada quando o ano muda. A gente pensa em alguma coisa que a gente quer conquistar no novo ano, para a nossa família, para os nossos filhos, algum hábito que a gente quer iniciar, alguma coisa que a gente quer fazer na nossa casa. E de fato, por trás de todas essas coisas, desses desejos, nós queremos ser felizes. Você concorda comigo? A gente quer ser feliz, a gente quer ver os nossos filhos felizes também. E por que será que a gente não consegue ser feliz com as coisas que a gente conquista? É porque nós não fomos feitos para nos alegrarmos e sermos plenos e sermos completos conquistando coisas, ou atingindo metas, ou implementando hábitos. Nós fomos criadas com o propósito de glorificar o nosso Senhor. E aí sim, nós seremos felizes de verdade. E olha só que interessante, tem uma frase do John Piper, bem famosa, você já deve ter ouvido, que ele diz que Deus é mais glorificado em mim quando eu sou mais satisfeita nele. Quando nós somos plenas, satisfeitas, completas no Senhor, ele é glorificado através das nossas vidas. E de uma forma bem direta,
Esse trecho de alguns pequenos versículos, ali no início do Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus vem e nos diz como podemos ser satisfeitas, plenas e completas nele. E é só a gente começar a ler as bem-aventuranças que a primeira coisa que a gente percebe é o quanto o padrão do reino de Deus é totalmente o oposto do padrão desse mundo. É completamente inverso. Nós aprendemos nesse mundo que feliz é a mãe que tem a casa arrumada, que feliz é a mãe que dorme a noite inteira, feliz é a mãe cujo filho limpa o prato, feliz é a mãe que basta olhar e o filho obedece, feliz é a mãe que tem tempo toda semana para ir para o salão, feliz é a mãe que tem uma rede de apoio vasta, que nunca falha, feliz é a mãe que tem uma empregada para ajudar a manter a casa no lugar. Bom, vocês já entenderam onde eu vou com essa lista. E nada disso nos traz felicidade de verdade. Então Jesus vem e nos dá um padrão completamente inverso de felicidade, de bem-aventurança. Ele vem e nos diz que felizes são os pobres, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos. Uau! Bem diferente do padrão de felicidade que o mundo nos entrega. E quando a gente passa muito tempo consumindo informação e conteúdo distante da palavra de Deus, é muito fácil a gente se esquecer do que de fato significa ser abençoada, bem-aventurada, feliz. Então, esse sentimento dessa seguidora de dizer para mim que não sabe da onde que o filho é bênção, ela só se sente cansada, ela até agora não entendeu aonde está a bênção. A bênção está em ser pobre, em chorar, em ser humilde. E ao longo das próximas semanas, a gente vai destrinchar com muito detalhe cada uma das bem-aventuranças, aplicando sim as nossas vidas diárias como mães, na forma que nós nos sentimos, lidamos com as demandas do nosso lar e até na forma como educamos os nossos filhos. Agora, algo muito importante que eu preciso ressaltar aqui nesse primeiro episódio de introdução da série Bem-aventuradas é que essas bênçãos, essas boas novas, isso é o evangelho sendo pregado por Jesus. E aqui ele não trouxe para a gente uma lista de afazeres. Ele não está nos dizendo para nos esforçarmos para viver dessa maneira. Ele está nos dando uma boa notícia. Ele está nos dizendo que as pessoas que são assim estão em boa condição. E por isso nós devemos nos alegrar e celebrar. Isso é algo que eu li no livro do N.T. Wright. Inclusive, gente, para eu fazer essa série, tem vários livros que eu tô lendo, estudando, então eu vou colocar na descrição do episódio toda a bibliografia, tá? Para quem quiser pesquisar, estudar mais e ler as mesmas coisas, vão lá na descrição do episódio que vai ter toda a bibliografia dessa série, tá joia? E o N.T. Wright, ele fala o seguinte, que as bem-aventuranças é o evangelho. E o evangelho são as boas novas e não os bons conselhos. Isso é muito importante a gente já começar entendendo. Que, por exemplo, pegando a primeira bem-aventurança, né? Que Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus não está dizendo aqui para você, ei, se você não é pobre em espírito, você não vai ter o reino dos céus. Talvez essa seja uma conclusão muito simplista, a qual muitos de nós chegam ao ler as bem-aventuranças. Mas a gente precisa entender que aqui Jesus está dando para a gente uma boa notícia. Ele está anunciando as boas novas. Ele está dizendo, ei, você que é pobre em espírito, você que entendeu a sua necessidade, se alegre, porque você tem o reino dos céus. Ele está nos dando uma boa notícia. E esse desconforto que nós temos na alma, que parece que nunca acaba, esse desejo que parece nunca ser saciado de verdade, que talvez leve a gente a pensar, poxa, mas eu faço tudo certo, eu sigo as regras, eu tento, eu busco, eu me esforço. Mas esse pequeno desconforto que continua ali na alma,
Esse desejo que parece não ser saciado, ele nos aponta para a realidade de que nós não somos desse mundo, que não é aqui que nós vamos ser supridos totalmente, mas nós podemos já viver aqui, no presente, nessa terra, de uma forma que faça sentido com as promessas de Deus para o futuro. O Charles Spurgeon, ele diz num comentário dele o seguinte: notem com deleite também que as bem-aventuranças estão em todos os casos no tempo presente, uma felicidade que deve ser gozada e desfrutada agora. Não é bem-aventurados serão, mas bem-aventurados são. Então, apesar da gente saber que estamos esperando por algo, estamos aguardando a volta de Cristo e que um certo desconforto vai continuar aqui no nosso coração, nós podemos nos apropriar dessa alegria para hoje também, sabendo que nós somos hoje bem-aventurados até por sentirmos esse desconforto e esse desejo que ainda não foi completamente saciado. Agora, o que tudo isso significa para minha maternidade, para sua maternidade, significa que se eu entendo que sou bem-aventurada no padrão de Cristo para mim, eu não vou mais me deixar ser levada pelas mazelas do meu dia, por aquilo que me dizem que eu preciso ter, mas eu vou acreditar, vou voltar a acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu sou feliz, que eu sou bem-aventurada por seguir a Cristo. E a gente vai entender um pouco melhor isso ao longo dessa série. Confesso que quando eu decidi fazer essa série, eu fiquei pensando, nossa, as ouvintes precisam voltar para o alicerce, precisam voltar para as bases, né? Precisam reaprender o básico, parece muitas vezes, né? E mal sabia eu o quanto o Senhor iria trabalhar no meu coração enquanto eu preparo e estudo para essa série. E esses dias eu estava desabafando com meu marido, estava tendo um dia difícil. E eu chorando, falando, nossa, eu não consigo, parece que eu sempre erro nas mesmas coisas, nossa, né, eu tô sempre patinando, eu não consigo sozinha, e chorando, né, pelo meu erro e tal. E ele, muito usado pelo Espírito Santo, falou para mim: você é bem-aventurada, porque você entende que você precisa de um Salvador, que você precisa de Jesus. E você chora pelo seu pecado. Isso entrou no meu coração como uma flecha, e eu sei que foi o Senhor falando comigo do quanto eu preciso ser lembrada dessas coisas. Então, quando a gente estiver tendo esse dia difícil, em que a gente percebe o nosso erro, percebe o nosso pecado, glorifique ao Senhor, pois você é bem-aventurada, pois você pode se arrepender, você pode voltar para Jesus, você pode abrir sua Bíblia de novo, você pode melhorar no próximo dia, você pode corrigir seus filhos com mais amor na próxima vez, você pode demonstrar mais graça dentro do seu lar no próximo dia. Bem-aventurada você que sabe que precisa de Jesus, que precisa de um Salvador e que não pode fazer as coisas sozinha. Isso muda totalmente a forma como vamos viver a maternidade em 2023. Então eu pergunto mais uma vez: o que faz você feliz? Você vai buscar a felicidade em 2023 de que forma? Vamos juntas entender o que significa ser feliz? Eu te convido para me acompanhar nessa série e também lá no Instagram, onde vamos continuar com conteúdos e ter posts relacionados a isso. E eu tenho um presente maravilhoso que você aí, mamãe, vai amar. Eu tenho certeza, eu tô super animada com esse presente. Uma das nossas colaboradoras, a Camila Lazarotto, desenvolveu um devocional para fazermos com os nossos filhos. Olha que bênção. E nós vamos poder ensinar sobre as bem-aventuranças para os nossos filhos. Então, enquanto a gente está aprendendo, a gente também vai poder ensinar para as nossas crianças. E eu acredito que esse vai ser um tempo muito gostoso para a gente viver em família e buscar a felicidade verdadeira juntos. Desejo para você uma semana cheia de graça, minha amiga bem-aventurada.